Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos fazer agora a correção da prova de processo penal aplicado no dia 2 de julho, TJ São Paulo Escrevente, primeira RAGE. Bora lá! Vou colocar aqui para nós as questões. Já lhes adianto que tivemos uma prova de processo penal seguindo a literalidade do código. Inclusive, nos próprios enunciados, a banca já colocava lá os artigos do código que ela estava cobrando, ok? Vamos dar uma olhadinha então, uma por uma. Primeira questão, nos termos do artigo 252 do CPP, quer dizer, ele já deixa bem claro, eu quero a literalidade do artigo 252. Ele pede aqui uma causa de impedimento, certo? A primeira alternativa traz para nós, for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada. Essa claramente é uma causa de suspeição. Na sequência, a letra B também trouxe uma causa de suspeição, amigo íntimo, inimigo capital. Letra C é o nosso gabarito, traz uma causa de impedimento que está no artigo 252, que é quando o juiz tiver funcionado em outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Letra D, causa de suspeição. Letra E, causa de suspeição, aquela do CAD, que está respondendo processo por fato análogo, cujo caráter criminoso haja controvérsia. Então, temos aqui literalidade do artigo 252, inciso 3, veja, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito, Então, nosso gabarito aqui ficou letra C. O fundamento é o artigo 252 e o artigo 254, que traz todas as outras alternativas que são claramente casos de suspeição. Aqui, todas elas, amigo, inimigo, a questão do CAD, o conselho, então todas essas situações aqui. Bom, não cabe recurso dessa questão. 32. Assinale a alternativa correta em relação às normas dos artigos 261 a 267. Então, aqui, mais uma vez, a banca já deixou claro, olha, eu quero o que está escrito nos artigos 261 a 267 e ponto. Letra A. É direito do acusado nomear defensor particular de sua confiança. Contudo, poderá o juiz recusá-lo diante da incapacidade técnica do profissional. Veja, não existe essa possibilidade prevista ali no código entre os artigos 261 a 267. Nós temos uma situação lá no júri, quando o juiz declara em defesa do réu, mas é uma situação muito particular, diferente dessa que está sendo colocada aqui, e o mais importante, não está relacionada nos artigos 261 e 267, tá? Então não é uma regra isso aqui, o juiz não pode simplesmente olha, a capacidade técnica do profissional, eu não vou aceitar esse defensor. O juiz não fará esse juízo neste momento. B. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Muita atenção aqui. Nós falamos várias vezes nessa preparação do TJ. Processo penal. Não tem processo penal sem defensor. Então, e não tem exceção, certo? Então, letra B de bola, a defesa técnica, ela é indispensável no processo penal. Letra C. Dispensa-se curador ao acusado menor, desde que acompanhado de advogado. Veja, o código diz que ao acusado menor será dado curador. Embora esse artigo esteja um pouco em desuso, ele ainda é válido porque nós podemos ter essa situação, se, por exemplo, tivermos uma alteração da maioridade penal. E ao defensor público ou dativo é facultado deixar de apresentar... Opa, faltou a dele, peraí. A ausência do defensor, ainda que justificada, não pode resultar no adiamento da audiência. Pode, se o advogado justificar até a abertura da audiência, o juiz pode adiar sim. E ao defensor público ou dativo é facultado deixar de apresentar manifestação fundamentada. Não, eles devem apresentar a defesa técnica, inclusive no artigo 261, que traz o nosso gabarito, que é nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. No parágrafo único já diz, a defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Então, sem dúvidas, aqui, nosso gabarito B de bola também é uma questão aí, que não cabe aí recurso. Nos termos do artigo 361, mais uma vez, enunciado já dizendo, eu quero que está escrito no 361. O réu que não for encontrado. Gente, o réu que não é encontrado, ele é citado por edital. E qual é o prazo do edital no processo penal?
15 dias. Questão super objetiva, trazendo a literalidade do artigo 361, artigo pequenininho. Se o réu não for encontrado, será citado por edital no prazo de 15 dias. 34. De acordo com o artigo 394A, ó, veja mais uma vez, ele diz, limita a questão ao que está descrito no artigo 39A. Né? E bem objetivo esse aqui também. Terão prioridade de tramitação em todas as instâncias os processos os processos que apurem prática de crime hediondo, né? Com certeza aí você deve ter acertado essa, se não acertou, né? De repente dá uma olhadinha aí novamente no artigo 394. Gente, se temos crime hediondo, nós teremos essa prioridade em todas as instâncias, literalidade do artigo 394A, os processos que apurem prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. 35. No procedimento comum sumário, de acordo com o artigo 534, veja, a banca teve um cuidado grande aqui nessa questão, porque no TJ de 2021 nós tivemos uma questão polêmica sobre procedimento sumário, que até hoje tem mandado de segurança em cima dessa questão, mas nesta aqui a banca tomou todos os cuidados possíveis. Primeiro, ela colocou no enunciado que ela quer o que está escrito no artigo 534. E ela diz o seguinte, que as alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra respectivamente à acusação, depois a defesa, o prazo de 20 minutos, prorrogável por 10, né? Há também a prorrogação por mais 10 se tiver assistente de acusação, mas ela foi até aí. E a seguir temos a sentença. Havendo mais de um acusado. Então, o que acontece lá no procedimento comum sumário se nós tivermos mais um acusado? Aliás, vai acontecer no sumário, vai acontecer no ordinário também. O tempo da acusação será dobrado? Não. A sentença deve ser exarada por escrito em até 10 dias? Não. Não é o fato de termos mais de um acusado que fará com que as alegações sejam convertidas em alegações escritas. Até porque estamos no rito sumário e aí a restrição é maior ainda. Mesmo no rito ordinário, né? Nós vamos seguir, a prioridade é que as alegações sejam feitas oralmente, né? No sumário só há essa previsão. Veja, então, né, a sentença deve ser também proferida oralmente. O tempo previsto para a defesa de cada um será individual, perfeito, é exatamente o que nos diz o artigo 534. A mesma disposição temos no rito ordinário também, tá? Então, se nós temos mais de um acusado, a ideia é que as alegações finais orais, nós temos tempo aí para defesa, né, individual. Então, esse tempo será contado individualmente. Letra C é o gabarito. Letra D, qual é o erro? Deve o juiz determinar a conversão dos debates em apresentação por memoriais escritos. Veja que ele utilizou aqui, né, deve, como se fosse uma obrigação do juiz. Tem mais de um acusado, tem que ser memorial escrito. Isso está errado para o rito sumário e também estaria para o rito ordinário, né? Porque não há essa obrigatoriedade. No rito sumário, menos ainda, né? Essa assertiva estaria correta, mas em nenhum rito a gente tem essa, né, obrigatoriedade. O procedimento sumário deve ser convertido em comum ordinário, dada a complexidade da causa. Não, né? Não temos essa previsão, segue o rito sumário, né? Cada acusado terá aí o seu tempo, então, individualmente. É exatamente o que nos diz aí o artigo 534. Vamos dar uma olhadinha nele, ó. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. 36. Nos termos do artigo 593, veja, o que eu mencionei a vocês. A banca fez tudo para não dar recurso aqui, mencionando sempre o artigo e seguindo a literalidade, né, do Código de Processo Penal. Nos termos do artigo 593, caberá apelação no prazo de 5 dias da sentença. Quer dizer, quando é que cabe a apelação? Da sentença que julgar procedente as exceções, salvo a de suspeição. Não, aqui nós temos uma situação que cabe reze. Lembre-se que das decisões, dos despachos, das decisões, né, das sentenças que julgarem precedentes às exceções, cabe reze segundo o artigo 581 do Código. B. Definitiva de condenação ou absolvição proferida por juiz singular. Perfeito, letra B, traz um caso. Lembre-se, apelação, nós teremos apelação no caso das sentenças definitivas ou com força de definitivas, né? Segundo aí o Código de Processo Penal no seu artigo 593, letra B. Todas as outras situações, veja, letra C, homologatória ou denegatória de proposta de acordo.
A homologatória, a gente não fala de recurso, mas a denegatória da proposta, o juiz não quer homologar uma proposta de ANPP, cabe rese, né? O último inciso do rese lá no 581. Denegatória de ordem de habeas corpus. Concedeu, denegou habeas corpus, cabe rese. E que revogar medida de segurança. Né? Se a medida de segurança não foi proferida pelo juízo das execuções, quem revogou foi, né, o juiz do caso, nós teremos também rese. Então, todas as situações rese, a única que cabia apelação é a letra B, nos termos do artigo 593, né, está lá. E veja, deixei aqui também o 581, que traz as situações de rese, todas elas aí contempladas, né, coloquei as que foram contempladas na nossa questão, certo? Então, B de bola, sem recurso, literalidade da lei, a banca foi cuidadosa na escrita. 37. Na audiência preliminar do artigo 72 da Lei 9099 de 95, veja, mais uma vez, citou o artigo, né, citou a lei para não ter nenhum problema. O autor do fato e a vítima, né, se possível, o responsável civil, acompanhados de seus advogados, o juiz, o que o juiz vai fazer nessa fase preliminar? A gente vai chamar isso aí de fase preliminar. A gente não entrou no rito sumário ainda. Estamos antes do rito sumário, do que a gente chama de fase preliminar. Na fase preliminar, nos termos do artigo 72, o juiz vai esclarecer a possibilidade da composição de danos, vai dizer, olha, vocês podem fazer a chamada composição civil de danos, né? E também é possível a transação. E o que é a transação? A transação nada mais é, né, que a aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Então, a primeira coisa que se faz na audiência preliminar é esclarecer as possibilidades que o acusado, né, pode ter, ou de acordo de composição civil de danos ou da transação. Ok? Nas outras assertivas, dizer que buscará a conciliação, sendo essa infrutífera, fixará os pontos controvertidos e decidirá sobre as provas. Não, nem iniciamos ainda o rito, nem temos denúncia ainda, né? Dará a palavra ao defensor para responder a acusação nem for formalizada, nós estamos aonde? Na fase preliminar. Procederá a oitiva do ofendido. Gente, não temos nem denúncia, né? A primeira situação é a letra D, esclarecer a possibilidade aí do acordo da transação. Letra E, o erro, esclarecerá sobre a possibilidade de composição de danos, até aqui ok. Sendo esta infrutífera, abrirá a vista dos autos para oferecimento de denúncia ou queixa, que sempre deve ser escrita. Veja, se não foi possível a composição de danos, ainda é possível, né, se ele cumprir os requisitos de lei, a transação. Então, não iria direto já para o oferecimento da denúncia. Mas ainda temos um outro erro aqui, né? Dizer que a denúncia aqui deve ser escrita e a queixa. Lembre-se que no rito sumário nós temos o princípio da oralidade, onde nós temos a possibilidade da denúncia, da queixa oral. A disposição da lei é dizer denúncia oral. Veja, artigo 72, né, traz aqui para nós, então, olha, né, a literalidade dele, o que a banca queria. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato, da vítima, e, se possível, o responsável civil, do jeitinho que estava no enunciado, acompanhados por seus advogados. O juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da não aceitação da proposta da aplicação, né, imediata, da aceitação da proposta de aplicação imediata da pena não privativa de liberdade, que é a transação. Gente, os termos exatos que estão na questão, né? Então, também aí questão que não é passível de recurso. Bom, encerramos aqui nossa correção de processo penal, né? Como eu disse a vocês, aí tivemos uma situação bem tranquila em processo penal no sentido de recurso, né? Não estou dizendo que a prova foi totalmente tranquila, algumas questões, né, a gente percebe assim, muito objetivas, tá? Então, espero que você tenha acertado aí a maioria delas, né? Algumas questões a banca foi buscar artigos não tão cobrados anteriormente, mas na média foi uma prova boa, uma prova justa aí em processo penal. Espero que você tenha ido bem. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.